E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre malária, que é uma doença transmitida por um mosquito e que tem cura. Você sabe que essa doença já era descrita em cerca de 3000 a.C.? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, deixem um like e ativem o sininho para mais notificações. Façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca de pau nesse vídeo. Então, caros parasitologistas, ainda existem muitos parasitas e vetores para serem discutidos. Porém, nesse vídeo, vamos falar sobre a malária. Esse nome veio porque havia uma suspeita de que a doença era transmitida por vapores nocivos, designados como malária, que no sentido literal seria mau ar. O agente etiológico, né? São 5 espécies de protozoários do gênero Plasmodium, que se multiplicam nos eritrócitos e podem causar malária humana. O Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax, o Plasmodium malarium, o Plasmodium ovale e o Plasmodium knowlesi. No Brasil, há 3 espécies associadas à malária nos seres humanos: vivax, o falciparum e o malarium. O ovale está restrito a determinadas regiões do continente africano e a casos importados de malária no Brasil. E o quinolese parasita macacos e tem sido registrado em casos humanos, mas apenas no sudoeste asiático. Então, basicamente, aqui a gente não vai falar sobre o Plasmodium quinolese. O vetor, né? Essa é uma doença que precisa de um vetor. A malária humana é transmitida exclusivamente por mosquitos do gênero Anopheles. Esse gênero ele pertence a uma subfamília chamada Anopheline, né, dentro da família Curicidae. Há outras subfamílias chamadas Culicine, né, que incluem 2 outros grandes gêneros de importância médica, né, como, por exemplo, a Aedes aegypti, o vetor da dengue, zika, chikungunya, febre amarela, e o Culex, que é o vetor da filariose linfática. E que, com exceção da pulpa, é possível distinguir facilmente esses anofilíneos de culicíneos em todas as outras fases do ciclo da vida do mosquito. Então vamos lá, os ovos, né? Os óvulos de Anopheles, eles têm flutuadores nas faces laterais e são colocados separadamente na água. Os ovos dos culicíneos não têm flutuadores. Os ovos de espécies do gênero Pulex são colocados em aglomerados, fazendo lembrar uma jangada que flutua na superfície da água. E os ovos dos Aedes são colocados individualmente, mas não têm flutuadores, e frequentemente então eles são depositados em superfícies sólidas junto à linha e não sobre a linha da água. A larva. A larva do mosquito é dividida em cabeça, tórax e abdômen. As larvas de culicínios têm um tubo, um sifão para respirar, apresentando uma posição oblíqua quando estão junto à superfície da água. Já as larvas dos anofilíneos não possuem o sifão e repousam então paralelamente à superfície da água. Em vez de um sifão, elas respiram através de pequenas aberturas chamadas espiráculos. A pupa, como eu comentei antes, né, ela basicamente não tem uma diferenciação. A pupa do mosquito ela tem uma forma de uma vírgula, estando seu corpo dividido em cefalotórax e abdômen, e repousam à superfície da água, mas nadam rapidamente para o fundo quando tem alguma perturbação. Os adultos, então existem 2 características principais que podem ser usadas para distinguir os anofelíneos e os culicíneos adultos. Uma são os palpos maxilares. As fêmeas dos anofelinos apresentam palpos maxilares tão longos quanto a probóscide.
Já as fêmeas dos culicínios, né, têm palpos muito curtos, bem mais curtos que a probóscide. A terminação dos palpos dos anofilinos machos apresenta uma extremidade dilatada, dando uma forma que lembra um taco de golfe. O mesmo não acontece nos culicínios machos. Comum aos anofilíneos e os culicínios é o dimorfismo sexual das antenas. Os machos têm antenas com muitas sedas grandes, chamadas plumosas, enquanto que as fêmeas têm antenas com poucas sedas finas, chamadas de pilosas. A outra diferença está na posição do repouso. Os mosquitos anofilíneos adultos tendem a repousar numa posição oblíqua, num ângulo de cerca de 50 e 90 graus relativo à superfície. Os culicínios tendem a repousar paralelamente à superfície de repouso. Bom, vamos ver um pouquinho do ciclo biológico. No homem, o ciclo assexuado do plasmódio, denominado esquizogônico, ele inicia-se após a picada do anofilino com a inoculação dos esporozoítos infectantes no homem. A seguir, os esporozoítos circulam na corrente sanguínea durante alguns minutos e rapidamente vão penetrar nos hepatócitos, dando início ao ciclo pré-eritrocítico ou esquizogônia tecidual, que dura 6 dias para a espécie Plasmodium falciparum, 8 dias para o Vivax e 12 a 15 para o Malaria. Durante essa fase, o Plasmodium vivax apresenta um desenvolvimento lento de alguns dos seus esporozoítos, formando hipnozoítos, formas latentes do parasita responsáveis pelas recaídas da doença meses ou anos após. Ao final desse ciclo tecidual, os esquizontes rompem o hepatócito, liberando milhares de elementos filhos na corrente sanguínea, chamados os merozoítos. Cada hepatócito rompido libera cerca de 2.000 merozoítos quando a infecção é pelo Plasmodium malariae, cerca de 10.000 quando é pelo Vivax e cerca de 40.000 quando é pelo Falciparum. Os merozoítos vão invadir as hemácias, dando então início ao segundo ciclo de reprodução assexuada dos plasmódios, que é o ciclo sanguíneo ou eritrocítico. O Plasmodium malariae só invade hemácias velhas. O Plasmodium vivax prefere aquelas hemácias jovens. E o Falciparum é o plasmódio pegador. Em qualquer fase evolutiva das hemácias, ele está fazendo a sua invasão. Durante um período que varia de 48 a 72 horas, o parasita se desenvolve no interior da hemácia até provocar a sua ruptura, liberando então novos merozoítos que vão invadir novamente hemácias. E a ruptura, por consequência, vai liberar parasitas na corrente sanguínea, que vai traduzir clinicamente pelo início de um paroxismo malário, que vai se repetir com o término de um novo ciclo, em 2 dias, quando a infecção é pelo Falciparum, ou Vivax, e em 3 dias, quando é pelo malária. No exame microscópico do sangue, pode-se observar variadas morfologias do parasita. Os trofozoítos jovens, em formas de anéis, trofozoítos maduros, formas irregulares, esquizontes. Então, após um período de replicação assexuada, né, alguns merozoítos vão se diferenciar em gametócitos machos e fêmeas, que vão amadurecer sem divisão celular e vão se tornar infectantes aos mosquitos. A função desses gametócitos é reprodutiva, isso é, garantir a perpetuação da espécie. Eles podem ser de 2 tipos, diferenciados microscopicamente nos esfregados sanguíneos: os microgametócitos, que são masculinos, e os macrogametócitos, que são femininos. Então, no vetor, né, a reprodução agora é sexuada, é esporogônica, e vai ocorrer no estômago do mosquito,
após a diferenciação então dos gametócitos em gametas e sua fusão com a formação do ovo, do zigoto. E esse vai se transformar então numa forma móvel chamada ocineto, que vai migrar até a parede do intestino médio do inseto, formando o ocisto ou ovócito, no interior do qual vão se desenvolver os esporozoítos. O tempo requerido para que se complete o ciclo esporogônico nos insetos varia com a espécie do plasmódio e com a temperatura, situando-se geralmente em torno de 10 a 12 dias. Os esporozoítos produzidos nos oocistos são liberados na hemolinfa do inseto e migram até as glândulas salivares, onde vão ser transferidos para o sangue do hospedeiro humano durante um novo repasto sanguíneo. E aí o ciclo continua. A transmissão natural da malária ao homem se dá quando a fêmea de mosquitos anofilinos, parasitadas com esporozoítos em suas glândulas salivares, inoculam essas formas infectantes durante o repasto sanguíneo. Apesar de infrequente, a infecção malárica pode ser transmitida de forma acidental por transfusão sanguínea ou também congênita, que pode ocorrer então consequências graves para o feto ou recém-nascido. Nesse caso, o ciclo exo-eritrocítico não é observado. Vamos para as manifestações clínicas. A malária não complicada. O período de incubação da malária varia de 7 a 14 dias, podendo, contudo, chegar a vários meses em condições especiais. A crise aguda da malária caracteriza-se por episódios de calafrio, febre, sudorese, tem duração variável de 6 a 12 horas e pode cursar com temperatura igual ou superior a 40 graus. Em geral, esses paroxismos são acompanhados por cefaleia, mialgia, náuseas e vômitos, e após os primeiros paroxismos, a febre pode passar a ser intermitente. O quadro clínico da malária pode ser leve, pode ser moderado, pode ser grave, na dependência da espécie do parasita, da quantidade de parasitas circulantes e também do tempo de doença e ainda da imunidade adquirida no paciente. As gestantes e as crianças e os primo-infectados, estão sujeitos a uma maior gravidade, principalmente por infecções pelo plasmódio falciparum, que pode ser letal. A malária pode ser também grave ou complicada. Os sinais e sintomas que podem estar presentes vão ser prostrações, alterações da consciência, dispneia, uma hiperventilação, convulsões, hipotensão arterial ou choque, edema pulmonar ao raio-x de tórax, uma hemorragia, icterícia, hemoglobinúria, febre superior a 41 graus, oligúria, alterações laboratoriais que normalmente vão ser anemia grave, hipoglicemia, acidose metabólica, insuficiência renal, hiperlactemia e hiperparasitemia. O diagnóstico de certeza da infecção malárica só é possível pela demonstração do parasita ou de antígenos relacionados no sangue periférico do paciente. Então, o diagnóstico clínico, por orientação dos programas oficiais de controle, em situações de epidemia e em áreas de difícil acesso da população ao serviço de saúde, indivíduos com febre já podem ser considerados portadores de malária. O diagnóstico laboratorial, ele basicamente se baseia na microscopia, ou seja, no encontro do parasita no sangue. O método mais utilizado é o da microscopia de gota espessa, colhida por punção digital e corado pelo método de Walker. O exame cuidadoso da lâmina é considerado o padrão ouro para a detecção e identificação dos parasitas da malária. É possível detectar densidades baixas de parasitas, 5 a 10 parasitas por microlitro de sangue, quando o exame é feito por profissionais bem experientes.
O exame de gota espessa, ele permite a diferenciação das espécies de plasmódio e de estágio de evolução do parasita circulante, como mostra esse quadro aqui. Tá? Um aspecto importante é que a lâmina corada ela pode ser armazenada também por um tempo indeterminado, possibilitando o futuro controle de qualidade do exame. A técnica ela demanda cerca de um período de 60 minutos entre a coleta de sangue e o fornecimento do resultado. E a sua eficácia diagnóstica depende da qualidade dos reagentes, do pessoal ser bem treinado e a experiência na leitura de lâminas, né, e talvez até de uma permanente supervisão. A gente pode ter testes rápidos imunocromatográficos, né? Eles vão se basear na detecção de antígenos dos parasitas por anticorpos monoclonais que são revelados por método imunocromatográfico. Comercialmente, eles são disponíveis em kits, né, que permitem um diagnóstico rápido em cerca de 15 a 20 minutos. A sensibilidade para o plasmódio falciparum é maior que 90% comparado com o gota espessa. Eles são de fácil execução, a interpretação de resultados dispensa o uso de microscópio. E de treinamento prolongado de pessoal. Entre suas desvantagens estão: não distinguem as espécies de plasmódio, não medem o nível de parasitemia, não detectam infecções mistas. Além disso, o custo é alto, né, bem mais alto que da gota espessa, e pode apresentar uma perda de qualidade se a gente armazenar esses cassetes por alguns meses, né, em condições laboratoriais. O tratamento adequado é a principal ferramenta para o controle da doença, e ele tem como objetivo simplesmente interromper a esquizogônia sanguínea, né, responsável pela patogenia e pelas manifestações clínicas. A decisão de como tratar o paciente com malária deve ser precedida de informações sobre os seguintes aspectos. Qual é a espécie do plasmódio? Então, pelo perfil variado de suscetibilidade do plasmódio falciparum aos antimaláricos. Qual é a idade do paciente? Pelo pior prognóstico da malária na infância, além de alguns antimaláricos serem contraindicados nessa faixa etária. Existe uma história de exposição anterior à infecção, né? Indivíduos não imunes, os primo-infectados, eles tendem a apresentar formas mais graves da doença. Qual é a gravidade da doença, né? Pela necessidade, então, de drogas injetáveis e com ação mais rápida sobre os parasitas. E a possibilidade de gestação, né? Quando a mulher está numa idade fértil. A profilaxia, então, por final, né, consiste basicamente em evitar o contato com o mosquito, seja por uso de repelentes, ou por telas protetoras, ou em portas ou em janelas, ou até mesmo no leito, né, borrifação nas paredes do domicílio com inseticidas de ação residual, né, medidas de combate à larva do mosquito pelo uso de alguns larvicidas, e medidas de saneamento básico para evitar a formação pelo próprio homem de criadouros de mosquitos. Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até um próximo vídeo.